quando em setembro, 13 de setembro de 1845, como já aqui falámos mais do que uma vez, Pedro Alexandrino da Cunha toma posse como governador de Angola, Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo já se encontrava há meses a penar nos cárceres do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Portanto, pelo menos desde julho, que ao largo do Ambris, vamos já ver como, o Arsénio tinha sido capturado por homens do Pedro Alexandrino, acusado de negreiro e enviado para Lisboa, ficando a penar no Castelo de São Jorge. Segundo ele, já seria pela quarta vez, não sabemos quais são as outras. É evidente que estas informações obtive-as através de um historiador angolano, que é o Carlos Pacheco, e através desta obra de Carlos Pacheco, que é José da Silva Maia Ferreira, O Homem e a Sua Época. Ela incide pelo próprio título, sobre José da Silva Maia Ferreira, sobre o qual havemos de falar. José da Silva Maia Ferreira, a sua grande particularidade é ter sido o primeiro a publicar um livro em Angola, algo em forma de livro. Enfim, acho que quem me ouve ainda sabe o que é um livro, é uma coisa assim, não é? Que a gente folheia, que a gente lê, que a gente reflete. Foi o primeiro a publicar um livro em Angola. No outro dia falaremos de Maia Ferreira. De momento, o que eu acho importante dizer, ou relevante dizer, é que Carlos Pacheco, através desta obra, e também com esta continuidade, novas achegas para a biografia do José da Silva Maia Ferreira, eu consigo caracterizar ou encontrar documentos importantes sobre o que se passava em Angola e concretamente em Luanda naquele tempo, e também alguns documentos que vão de Portugal, nomeadamente alguns até escritos pelo próprio Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo, quando está preso em Lisboa, no Castelo de São Jorge. E através desse documento, quer um texto do próprio Arsénio, quer um texto do oficial de marinha que o capturou no Ambris por ordem do Pedro Alexandrino, que vem a ser o capitão de fragata João Maria Ferreira do Amaral, pai do Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, aquele outro governador de Angola, já do tempo da Conferência de Berlim e também do Tratado de Moçambique. Mas João Maria Ferreira do Amaral é quem captura Arsénio e o traz a ferros, e o traz preso para Lisboa. Mas quando Arsénio se encontra no cárcere da Fortaleza de São Miguel, ele não para de escrever. Ele escreve um texto que consegue publicar, consegue que alguém em Lisboa, na tipografia de Lisboa, Manuel Coelho, e no próprio ano 1845, ele publica um texto. O título é muito comprido, eu vou lê-lo, depois vou ler o título também do texto do Ferreira do Amaral. Publica um texto que intitula, se me permitem, Exposição das circunstâncias que acompanharam a vinda a Portugal de Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo e sua prisão e processo em Lisboa. Mais tarde, 8 anos depois, o Arsénio, aliás quase ao mesmo tempo que o José da Silva Maia Ferreira, vamos ver isso mais adiante noutra ocasião, o próprio Arsénio vai publicar um livro que chama O Dedo do Pigmeu, e quer através da poesia, quer através de outros textos, vai também mencionar essas circunstâncias. Mas podemos confrontar, e é Carlos Pacheco quem o faz, este texto do próprio Arsénio com um texto, um relatório do tal oficial João Maria Ferreira do Amaral, que também já em Lisboa rediz, também este tem um título também enorme, que diz Refutação às aleivosias e indecências que vêm exaradas na exposição das circunstâncias que acompanharam a vinda a Portugal de Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo e sua prisão e processo em Lisboa. Ora, vamos lá ver os factos a que um e outro aludem sobre a prisão do Arsénio. Sobretudo, o Ferreira do Amaral, João Maria Ferreira do Amaral, refere 2 factos ocorridos com embarcações pouco antes da prisão de Arsénio. E com 2 embarcações, ambas da propriedade do Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo, porque ele, no fundo, já era um armador, não é? Uma delas é que essas embarcações são surpreendidas ao largo do Ambris. O Ambris, veremos melhor adiante, não estava, ao contrário do que a história colonial o diz, não estava sob a alçada de Portugal. A autoridade local, dito Soba, o Soba do Ambris, era completamente independente de Portugal. Aliás, 10 anos depois, o governador Coelho do Amaral vai efetuar uma carnificina no Ambris apenas para demonstrar aos ingleses que Portugal condenava o tráfico de escravos. E o desgraçado do Soba do Ambris é que é trucidado a mercê desse facto. Mas nesta altura já este outro Amaral, este Ferreira do Amaral,
vem dizer que o Arsénio Pompílio de Carpo estava a embascar escravos no porto do Ambriz. A primeira embarcação de que ele fala, estas embarcações têm nomes muito bonitos. Devia ser o próprio Arsénio que os dava, ele era poeta, de facto. Um deles é a barca Primavera. Na barca Primavera, ligeiramente a sul do Ambriz, lá estavam a ser embarcados escravos. E claro, essa barca Primavera é capturada por uma corveta portuguesa às ordens do Pedro Alexandrino, ao que parece comandada pelo Ferreira do Amaral, chamada Relâmpago. Relâmpago era o barco do Corsário Negro do Emílio Salgari, que é posterior a isto. Quem sabe o Salgari não se inspirou no Ferreira do Amaral ou no Pedro Alexandrino da Cunha. Bem, então a Relâmpago apanhou a Primavera, não é? Logo a seguir há uma segunda embarcação. Esta é uma sumaca que levava a bandeira brasileira, só que esta, além de ser capturada também pela Relâmpago, tem uma particularidade. É que a bordo ia o Arsénio Pompílio de Carpo. E assim, lá vai ele para Lisboa para ficar encarcerado na Fortaleza de São Miguel. Arsénio, na prisão, no Castelo de São Jorge, não hesita e escreve. Escreve, além daquele texto de título longo a que já me referi, ele consegue recorrer judicialmente, também aí num texto de 80 páginas, relativamente às acusações que lhe são feitas. E nesse texto consegue apontar às autoridades portuguesas de Lisboa vários factos que, em certa medida, comprometem a atividade do consulado britânico em Luanda e também do já governador Pedro Alexandrino da Cunha. E ele parece ter tido êxito, porque em 1847, Arsénio, embora em Lisboa, já está em liberdade. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Está em liberdade e revela-se um importante colaborador do jornal A Revolução de Setembro, o então jornal de esquerda, dirigido pelo brilhante jornalista José Estevão, não é? E também com um jornal inglês, que é o Morning Chronicle de Londres. Na Revolução de Setembro há uma coluna com um título geral chamado Correspondência de Angola, que não chegamos nunca, nem Carlos Pacheco, que é quem descobre e estuda este documento, não chega a saber se é da autoria do próprio Arsénio, porque Arsénio é sempre referido na terceira pessoa, mas possivelmente é ele próprio quem escreve estes artigos. Ele vai publicar vários textos que são bem reveladores do que se passa em Angola. Eu destaco apenas um deles que aqui está. Arsénio, eu suponho que seja ele, ou quem redige o texto, refere um mulato de Luanda chamado Catela. Diz ele que o Catela, que aliás é um primo dos Matoso da Câmara, é alguém que, e são as palavras que estão no texto, noutro tempo foi grande negreiro e hoje é um perseguidor de negreiros. Ora, será esse Catela quem serve de espião, quer aos liberais portugueses, quer aos ingleses e ao próprio Pedro Alexandrino, no âmbito dos meios angolanos? Terá sido esse Catela, e agora isto é interessante relativamente ao episódio que aqui já publiquei a respeito da escuna Amélia e do afundamento da prensa ou do prelo levado para Angola pelo Joaquim de Carvalho e Menezes. A escuna vai ao fundo. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor. A mercadoria da escuna, nomeadamente o prelo, supostamente também vai ao fundo. Terá sido esse, o Catela, o grande espião que, traindo o então governador, traindo o do governador Bressane Leite, terá escrito para Portugal, para o então ministro dos Negócios Marinho e Ultramar,
Joaquim José Falcão, terá sido ele quem denunciou a ideia de haver um projeto de criar um jornal em Luanda e que, aliás, perfeitamente ao abrigo do decreto de Sá da Bandeira de 1836. Mas ele vai denunciar isso às autoridades de Lisboa e, por sua vez, são essas autoridades, como já vimos, que mandam afundar a prensa. Ora, o Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo vai aqui denunciar toda essa atividade que existe em Angola de antigos negreiros, que fingem agora não ser. Um deles, o próprio Pedro Alexandrino, que é negreiro ao mesmo tempo lá embaixo em Moçambique. Outros tinham deixado de ser em Luanda, mas vão denunciar como negreiros aqueles que, enquanto ainda embarcam os escravos, também já vão embarcando outro tipo de produtos e até têm novos projetos, nomeadamente até projetos de colonização, que é o caso de Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo. Ora, isto vai ter uma influência muito grande, vai ter um peso muito grande, vai determinar que o próprio Pedro Alexandrino venha a ser exonerado já em meados de 1848. Muito em cima da exoneração do Pedro Alexandrino, muito às vésperas da exoneração de Pedro Alexandrino da Cunha, e num destes artigos, Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo propõe-se não só que Pedro Alexandrino seja exonerado e dimitido, como ele próprio, Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo, passar ele próprio a ser o governador-geral de Angola. E também comandante da Estação Naval de Luanda, ou seja, passar a ter poder sobre os ingleses. E propõe-se ele, no prazo de um ano, se tal acontecer, acabar de vez com o tráfico de escravos em Angola. Realmente, Pedro Alexandrino é exonerado. Não é substituído por Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo, e sim por Adrião Acácio da Silva Pinto. Mas a verdade é que Arsénio não leva muito tempo a voltar a Angola. Nesse mesmo ano, 1848, já está em Luanda, não sem antes ter passado pela corte de Inglaterra e ter sido muito bem recebido pela Rainha Vitória. Mas fica para o próximo episódio. Não perca, estamos juntos.